Essa cena aviltante que aconteceu em São Paulo essa semana e que deixou todo mundo indignado mostra bem o caráter das polícias no Brasil em relação às pessoas pretas. Um homem branco saiu de arma em punho espancando um menino negro sem explicar as razões. O menino correu para o lado da polícia pedindo ajuda. Em vez dela ajudar a conter o homem que estava armado para cima do menino, ela ajudou a espancar o garoto, não oferecendo, cumprindo com sua obrigação de garantir ajuda. Agora eu pergunto, se ele fosse um menino loiro, de olho azul, bem vestido, com cara de classe média ou de rico, você acha que o tratamento seria o mesmo? Você acha inclusive que o outro ia se sentir encorajado de sair apontando arma para um menino branco no meio da rua? Pois bem, é a mesma coisa a gente pode ver em relação à deputada Carla Zambelli, que saiu pelas ruas de São Paulo há mais de um ano apontando um revólver para um homem negro, caçando ele como se a gente estivesse nos tempos da escravidão, e na hora que a polícia chegou, em vez de dar voz de prisão para ela em flagrante, tratou ela como vítima, coitadinha, e praticamente só faltou prender a vítima da agressão da Carla Zambelli. E aí eu te pergunto, fosse o contrário, fosse esse homem correndo atrás de arma em punho nas ruas do Jardim, atrás da Carla Zambelli ou de uma mulher branca, ruiva, com as características da Zambelli, o que teria acontecido com esse homem? Provavelmente teria virado mais um dentro dessa estatística de que a cada 4 horas um homem preto é assassinado pelas polícias brasileiras no Brasil, conforme foi detectado numa pesquisa que analisou todos os boletins de ocorrência durante o último ano. Isso é o que apurou a pesquisa Pele e Alvo, o Tiro Não Erra Negro, feito pela Rede de Observatórios, que ao analisar milhares de registros de morte ocorridas pela ação da polícia, detectou que a imensa maioria, a esmagadora maioria, é feita em cima de pessoas pretas, inclusive a maioria jovens pretos. 87,35% das vítimas da polícia, da letalidade da polícia, eram pessoas pretas, ou seja, para ficar mais fácil entender, de cada 10 executados pela polícia, 9 eram pretos. E isso levando em consideração só aqueles que foram notificados da cor, porque cerca de 1 de cada 4 pessoas executadas pelas polícias no Brasil não foram identificadas as cores. E você acha que a polícia teria dificuldade de identificar uma vítima branca? Eu acredito que não. E se engana quem acha que essa estrutura claramente racista dentro das polícias, em especial as polícias militares, tem questão de coloração partidária, direita ou esquerda, porque é o mesmo padrão se observa tanto em estados governados pela esquerda, como Bahia e Pernambuco, como estados governados pela extrema-direita, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde o padrão racista na hora das execuções é sempre o mesmo, em especial jovens negros, em geral entre 18 e 29 anos, que são a esmagadora maioria das pessoas assassinadas pela polícia. Praticamente 3 de cada 4 estão dentro desse quadro, desse pequeno quadro de idade. E nesse quadro também dá para ter uma noção de quais polícias são mais ou menos racistas, porque aponta a proporção de assassinatos de pessoas pretas em relação à proporção de pessoas pretas dentro dos estados. E aí a gente observa que apesar de alguns estados terem muito mais mortes, como a Bahia, entre pessoas pretas, chega a 90, quase 95%, quem tem uma proporção muito maior de assassinar pessoas pretas em relação à proporção de negros na população são os estados do Rio e de São Paulo, como pode ser. O fato é que se esses dados nos dão a plena dimensão de que há claramente um racismo nas abordagens das polícias brasileiras, o outro ponto é que não é de tão fácil solução, já que claramente esse perfil está arraigado na cultura do brasileiro e principalmente na cultura da abordagem militarizada das polícias brasileiras. E talvez seja por aí o início de um caminho para começar a resolver esse problema, porque enquanto o Brasil insistir na divisão de suas polícias entre polícia civil e polícia militar, nós vamos continuar tendo esses problemas. Aliás, a maioria dos policiais militares, foi feita inclusive pesquisa onde 75% preferiria ser um policial civil, até porque as condições de avanço na carreira e meritocracia e outras coisas são mais iguais. Na PM tem aquela estrutura militar que o oficial sempre se dá bem e o cara que é praça ali, soldado, nunca tem grandes perspectivas na vida, tem que ser o cara que está ali arriscando tomar tiro toda hora, sem grandes perspectivas de melhorar de vida. Mais do que isso, há uma política, uma mentalidade dos militares de enfrentamento, de enxergar a população como os militares têm que enxergar os inimigos externos do país,
quando a função principal da polícia é garantir a proteção dessa população. E é exatamente por isso que populações periféricas, negras e pobres têm tanto terror da polícia, porque claramente quando a polícia os aborda, não tem a mesma educação, o mesmo respeito que teria por outras pessoas. E os dados estão aí. De cada 10 pessoas executadas pela polícia brasileira, que é uma das que mais matam no mundo, 9 são pessoas pretas. Então a gente precisa começar a mudar essa realidade para que cenas como essa não sejam mais toleradas, que não sejam só mais um caso onde a gente fica indignado, mas isso não altera nada na realidade. Como cenas como a da Carla Zambelli, que até agora absurdamente segue impune, porque o STF não faz logo o julgamento dela, e olha que ela vive reclamando que o STF é ineficiente. E é ineficiente, tem sido ineficiente mesmo no caso dela. É preciso dar exemplo, esse tipo de coisa, onde a vida das pessoas é colocada em vida, onde a cor das pessoas, o bolso das pessoas é determinante na hora delas terem seus direitos respeitados. Isso precisa mudar. Isso só começa a mudar quando as pessoas começam a ver que há exemplos dentro da sociedade, a partir das altas cortes e a partir desses que têm certas impunidades, certas imunidades, como é o caso da Carla Zambelli. Portanto, está na hora da gente começar a mudar, está na hora de mudar a maneira tanto dos militares brasileiros como da própria polícia de como encara os modelos educacionais que claramente já estão ultrapassados, não estão dando resultados. Em vez de proteger as nossas populações, estão executando as nossas populações, especialmente pela cor e pelo bolso das pessoas. E você, qual a sua opinião diante desse verdadeiro massacre de brasileiros, esses brasileiros negros que vão sendo palestinizados pelas PMs do Brasil, independente se são de esquerda ou de direita? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos lutar por um Brasil mais seguro, mais fraterno e para todos, por uma polícia que possa ser mais humanizada, que possa realmente ser mais efetiva na proteção e não agir como tribunal de execução de pessoas pretas e pobres.